Olá pessoal, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 8 de junho. Espero que todos tenham uma excelente semana. Semana de começo de Copa do Mundo e de indicadores importantes. Vou começar falando aqui do índice oficial de inflação aqui do Brasil. Nós vimos o IPCA variando 0,88% em março, 0,67% em abril, e a nossa expectativa é de que o IPCA de maio seja de mais 0,49%. Ou seja, uma desaceleração, né? 0,88, 0,67, se nós estivermos certos, uma variação de 0,49%. O problema é que a variação acumulada em 12 meses, se esse número mensal estiver correto, subirá 4,63%, muito acima da meta de inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, de 3%, e acima também do limite superior da meta de 4,5%. Aliás, grande possibilidade deste ser o primeiro de 6 meses de descumprimento, ou melhor, de inflação acima da meta, o que caracteriza o descumprimento da meta de inflação. Se isso estiver correto, 6 meses consecutivos em que o IPCA fica acima de 4,5% acumulado em 12 meses, isso caracteriza o descumprimento da meta de inflação e a gente espera que isso aconteça entre outubro e novembro deste ano. Bom, além do IPCA, a semana também será marcada pela divulgação do IGPDI, um indicador importante, porque ele congrega também os preços ao produtor, os preços no setor de construção civil. Nós esperamos uma variação de 0,73%, uma desaceleração também em relação aos dados registrados relativos ao mês de abril. No entanto, maior variação para meses de maio em 2 anos. Então, ainda com impactos e reflexo econômicos da guerra sobre a inflação aqui no Brasil e no resto do mundo. Bom, além dos dados de inflação aqui no Brasil, que mostram uma desaceleração na margem, mas ainda estão fortes, se nós compararmos com outros momentos ou com os últimos meses, nós teremos também divulgação de dados de atividade aqui no Brasil. O IBGE deve divulgar ao longo da semana os dados do setor de serviços, o maior setor produtivo no Brasil, cerca de 70% do produto interno bruto vem do setor de serviços e é o setor que não apresenta nenhum tipo de crescimento há 5 meses. Então a gente espera, aliás, a última variação do setor de serviço aqui no Brasil, uma queda de 1,2%, muito abaixo do que o mercado esperava. Então já são 5 meses consecutivos sem nenhuma alta mensal. E mais do que isso, a última leitura relativa ao mês de março mostrou uma queda muito profunda em relação ao mês de fevereiro, de 1,2%. O dado a ser divulgado nessa semana é relativo ao mês de abril e a gente espera, até por uma questão estatística, um aumento na passagem de março para o mês de abril. Importante observar esses dados porque, como vimos, o IBGE já divulgou os dados da produção industrial relativos ao mês de abril e o setor mostrou uma força acima do esperado, 0,7% de crescimento na margem, e tudo isso é muito importante, assim como os índices de preços, porque isso certamente vai impactar a decisão do Copom, do Comitê de Política Monetária, marcada para a semana que vem, para quando se espera um corte de juros de 0,25%, mas começa essa força da inflação e essa resiliência da atividade começa a impor alguns limites à atuação do Comitê de Política Monetária. Inclusive, a gente tem falado muito sobre a possibilidade da interrupção prematura desse ciclo de cortes de juros por aqui. Então, os dados de serviços devem mostrar a resiliência da economia, embora seja importante colocar em perspectiva o fato de que o maior setor da economia brasileira não cresce há 5 meses. Como eu disse, semana que vem será marcada pela decisão do Copom. A gente espera um corte de juros de 0,25%, falaremos disso na semana que vem, mas ainda assim isso é importante porque esses dados do IPCA, do IGPDI e do próprio setor de serviços podem alterar a dinâmica das curvas de juros futuros e isso pode impactar, não sei se a decisão da próxima semana, mas talvez as próximas decisões para além dessa de junho, marcada para o mês de junho. E por fim, falando aqui agora do setor externo, a gente tem
Nós tivemos, na verdade, a divulgação dos dados do mercado de trabalho norte-americano. A economia americana gerou mais de 172 mil postos de trabalho no mês de maio, salvo engano. E o número ficou muito acima da expectativa do mercado, que esperava ali em torno de 85 mil postos de trabalho. Eu vou ser bem sincero, fiz um exercício até simples de projeção do payroll, baseado nos dados da ADP, da pesquisa ADP, e nossa projeção indicava a criação de 155 mil postos de trabalho, muito acima dos 85 mil, que era a mediana projetada pelo mercado financeiro. O mercado está subestimando a força do mercado de trabalho norte-americano, ou alguma coisa está fora de lugar, né? Porque, como eu disse, um exercício simples encontrou uma projeção bem mais aderente ao que de fato aconteceu. E a gente, além da pesquisa ADP, a gente viu uma resiliência do mercado de trabalho norte-americano. O volume, por exemplo, o volume semanal de novas requisições de seguro-desemprego bem baixo, né, o que denota a força do mercado de trabalho dos Estados Unidos. Consumo de petróleo muito forte também denota a força da economia americana. PMI industrial, os indicadores antecedentes de maio mostrando uma economia bastante aquecida, muito acima do que desejaria o Federal Reserve, que está preocupado com o ritmo de atividade, com a inflação lá nos Estados Unidos. Inclusive, esse payroll foi importante até para explicar uma parte dessa desvalorização cambial que a gente viu na sexta-feira, ali no meio do feriado prolongado aqui no Brasil. Isso porque cresce a possibilidade do Fed ter que aumentar os juros esse ano. Se a economia está muito forte e a inflação segue subindo, inclusive deve chegar a 4,2% na próxima leitura, isso deve obrigar o Fed, pode obrigar o Fed a aumentar os juros esse ano e não cortar, como boa parte dos analistas previam no começo do ano. Bom, além dessa leitura da economia americana, onde pesam nesse momento sobre o humor do mercado uma inflação muito mais forte do que nós esperávamos no começo do ano, pesa também o fato de que a economia está crescendo além do que muitos analistas imaginavam. Nós temos também a decisão de política monetária do Banco Central Europeu, que é a autoridade monetária da zona do euro. O Banco Central Europeu pode ter que aumentar os juros por lá, embora isso contraste com o desempenho da economia. A leitura do Produto Interno Bruto lá da zona do euro mostra uma retração do PIB no primeiro trimestre. Isso pode limitar também a capacidade do Banco Central Europeu de operar uma política monetária de controle do nível de preços. Além desse dado do Produto Interno Bruto muito ruim lá na Europa, nós tivemos as encomendas à indústria alemã muito ruins também. Então, assim, em síntese sobre a Europa, vários dirigentes do Banco Central Europeu, muitos membros de bancos centrais, ali como o Banco Central, o Banco da França, todos eles falando sobre a possibilidade de um aumento de juros para conter as pressões inflacionárias que vêm nesse momento até a Europa em função dos desequilíbrios ocasionados pela guerra no Oriente Médio. Por outro lado, a economia mostra sinais de fraqueza, mostra sempre algum ímpeto, após algum pequeno ímpeto de crescimento, logo vem os dados mostrando que aquilo era uma questão transitória, de que a economia de fato está andando de lado lá na Europa. Então, a inflação sugere que o Banco Central Europeu aumentará os juros em breve. No entanto, o nível de atividade econômica pode limitar essa política monetária restritiva por lá. É isso, pessoal. No mais, eu volto para falar com vocês ao longo da semana. Uma excelente segunda-feira a todos.